sou Larissa Rezende e sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura pelo mundo do cinema para falarmos sobre o Oscar. O Oscar 2023 está chegando e como agora a maior parte dos filmes indicados às categorias principais já estrearam no Brasil, nós podemos debater melhor sobre a premiação e, obviamente, fazer as nossas apostas. Como eu já falei anteriormente, o Oscar desse ano surpreendeu em relação aos seus indicados justamente por trazer uma pegada mais pop, né? É claro que essa ideia de trazer uma pegada mais pop, filmes mais comerciais, não é simplesmente porque a academia está abrindo a sua cabeça, né? Ela ainda é uma instituição bem conservadora, mas é mais pelo fato de tentar evitar críticas que vem recebendo ao longo dos anos justamente por ignorar os blockbusters e também por trazer uma audiência maior para a premiação, já que nos últimos anos o Oscar está perdendo cada vez mais audiência. Mas ao mesmo tempo que a academia prestou atenção, né, reconheceu esses filmes comerciais esse ano, ela ignorou filmes que mereciam muito indicações, como por exemplo A Mulher Rei, que não levou uma indicação nem mesmo de melhor atriz pela Viola Davis. Foi assim uma esnobada muito feia que a academia fez. Mas em relação aos filmes que foram indicados, vamos às nossas apostas, começando pela categoria que, ao meu ver, é a mais óbvia de todas, que é a categoria de melhor animação, na qual estão indicados 5 animações, entre elas Pinóquio, do Guilherme Del Toro, O Gato de Botas 2, Red Cresceu uma Fera, A Fera do Mar e o que ainda não teve tradução para o Brasil, Marcel the Shell with Showzão, e eu te desafio a falar isso 5 vezes sem gaguejar. A verdade é que na categoria de animação não tem muito mistério, levando em consideração que Pinóquio de Guilherme Del Toro levou todas as premiações até agora. E é muito estranho, é muito curioso a gente ver isso, porque pela primeira vez em muitos anos nós temos uma categoria de animação que não está dominada pela Disney ou por um de seus estúdios. Obviamente nós temos aí o Red, Cresceu uma Fera, que é da Pixar, mas ele, por mais que seja uma animação legal, né, muito fofinha, a protagonista conquiste o público, a boy band do filme é muito maneira, mas não é um filme forte o suficiente para vencer a premiação. E pela primeira vez a gente tem isso, né? A gente tem a Disney apresentando um filme, digamos assim, fraco diante do Oscar. Até porque o Pinóquio, a gente não tem nem o que dizer, né? O Pinóquio foi com certeza a melhor animação do ano. Foi uma animação muito emocionante, muito bonita e muito bem produzida. Todos os traços na filmografia do Del Toro estão ali, né? Então, assim, o cinema do Del Toro é muito presente ali. E, além disso, se não fosse por Pinóquio, mesmo assim, a Disney ainda não ganharia. Na verdade, o Red veio como um dos filmes mais fracos em relação a esses indicados, porque nós tivemos aí uma recepção muito boa em relação ao Gato de Botas, e A Fera do Mar, da Netflix, é extremamente fantástica. Então seria uma outra animação que também poderia merecer a estatueta. Mas a gente sabe que esse ano é o ano completamente do Pinóquio. Em relação às categorias técnicas, como som e efeitos especiais, também não tem muito mistério, né? São as categorias que os blockbusters predominam, tanto que nós tivemos até nessas duas categorias a indicação de The Batman, que fora isso foi totalmente esnobado pela academia. E por mais que ele tenha tido essas duas indicações, e obviamente somente uma indicação ao Oscar já significa muito, já pesa muito no currículo de um filme, eu acredito que ele não vai vencer nenhuma estatueta. Eu acho que os filmes que vão predominar nessas categorias técnicas vão ser Avatar e Top Gun, né? O Avatar, obviamente, aí já era esperado, porque o James Cameron, desde o filme original, promete uma revolução a nível de efeitos especiais. Ele realmente entrega, né, o resultado do filme em questões técnicas acaba sendo muito satisfatório. E o Top Gun, eu acho que ele vem aí com uma chance forte em relação a som, até porque ele vem surpreendendo muito em relação ao público e à crítica, né? Ele foi muito bem aceito. Eu acredito que, na verdade, o Top Gun é a melhor sequência feita até agora de um filme que foi lançado há anos atrás, né? A gente veio aí numa onda de sequências de filmes que levaram mais de 10 anos para serem produzidas, e essas sequências até que decepcionaram de alguma forma, e o Top Gun não decepcionou de forma nenhuma, né? Tanto que está bem reconhecido pelo Oscar desse ano. E também temos as categorias mais artísticas, como designer de produção, figurino e cabelo e maquiagem, que essa não tem pra ninguém, independente de quem tá indicado ali. Eu vou torcer para o Elvis. Acabou, né? Porque o Elvis foi um filme, assim, simplesmente sensacional, foi muito emocionante, foi muito dinâmico ao mesmo tempo e conseguiu demonstrar vários detalhes
da carreira do cantor, mas ao mesmo tempo, né, são categorias que me dão um aperto no coração, porque o Elvis está concorrendo com Babilônia. E Babilônia é um filme simplesmente incrível, é uma verdadeira declaração de amor ao cinema. O problema é que Babilônia, que foi um filme, ao meu ver, esnobado pela academia em relação às categorias principais, né, porque merecia muito mais indicações do que teve, é um filme que está indicado somente nessas categorias artísticas e teria tudo para ganhar. Eu super torceria por ele, mas ele tá concorrendo junto com o Elvis e nada supera o Elvis pra mim, entendeu? A minha torcida vai ser totalmente pro Elvis. Já no quesito de melhor edição, eu vou ser honesta e falar que eu não tenho a menor ideia de quem pode ganhar, já que os indicados são justamente filmes que estão indicados na categoria principal, ou seja, são filmes que vieram muito fortes no Oscar desse ano, como por exemplo, Elvis, Tar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Banshees de Inisherin e Top Gun Maverick. E a edição de todos eles é muito sensacional. Eu realmente não consigo imaginar para quem a academia vai entregar esse prêmio, apesar de ter a sensação às vezes de que talvez Tar ou Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo estejam mais na frente nessa corrida, né? Mas assim, é uma categoria que para mim é realmente uma incógnita. Eu não tenho ideia de quem vai ganhar, porque a academia pode até surpreender em relação a isso. Outras categorias que também nos deixam com um ponto de interrogação na cabeça são justamente as categorias de melhor fotografia e melhor trilha sonora, até porque nós não podemos utilizar muito das outras premiações como termômetro para tentarmos compreender qual vai ser o vitorioso da noite do Oscar. Até porque, se a gente levar em consideração, por exemplo, o Critics' Choice Awards, quem ganhou melhor fotografia foi Top Gun Maverick e melhor trilha sonora foi Tar. E nenhum dos dois estão indicados nessas categorias no Oscar. Então a gente tem que fazer uma aposta assim em relação à nossa própria avaliação, em relação ao que a gente achou do filme, né? Não levar muito em consideração as outras premiações como termômetro. E pra mim, a fotografia ficaria a cargo do Elvis, até porque eu vou puxar muito pro lado do rei do rock, obviamente. E trilha sonora ficaria com Babilônia, porque merece um reconhecimento. Eu acho que por trazer também uma história que se passa na Hollywood dos anos 20, do início dos anos 30, traz a trilha ajuda, sabe? O enredo ajuda, melhor falando, né? O contexto, o cenário ajuda a trilha, né? Porque é aquela trilha dos loucos anos 20, são os anos do jazz, né? Então traz uma melodia muito gostosa de escutar enquanto a gente vê o filme. Já em relação ao roteiro adaptado, nós temos aí candidatos extremamente fortes, todos eles com uma capacidade incrível de ganhar, apesar de que eu acho que a academia vai entregar esse prêmio para ou Nada de Novo no Front ou Entre Mulheres, que são filmes assim que, além de terem sido muito bem recebidos pelo público e pela crítica, principalmente pela crítica até, são filmes bem ao estilo da academia mesmo, né? Filmes mais dramáticos, filmes de guerra, mas a minha opinião mesmo, o que eu queria mesmo ver, era que essa categoria fosse vencida justamente por Glass Onion, Um Mistério Knives Out, que é um filme assim que tem uma história, uma narrativa, uma trama muito bem elaborada, então acho que merecia essa categoria. Já o melhor roteiro original, eu tô super perdida e eu não sei pra quem torcer, levando em consideração que nós temos aí os Fabelmans, Tar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Banshees de Inisherin e Triângulo de Tristezas. E assim, eu curti muito Os Banshees de Inisherin, eu queria que ele fosse reconhecido em alguma categoria, já que eu acho que assim ele vai ficar um pouquinho mais de lado nas outras categorias, mas ao mesmo tempo eu não tenho certeza se vai ser ele que vai ganhar ou não. Ele venceu o BAFTA, mas ao mesmo tempo que o BAFTA serve de termômetro, a gente não pode encarar isso como um termômetro muito forte, até porque o BAFTA é a premiação mais importante do cinema britânico, Os Banshees de Inisherin é um filme irlandês, então obviamente que eles vão puxar mais pro seu lado, né, ali pro seu vizinho. Então assim, eu realmente não consigo entender, eu não consigo adivinhar com qual vai ficar, até porque, por exemplo, Os Fabelmans é um filme bem ao estilo de Hollywood, bem ao estilo da academia, é um filme muito sensível, até porque é uma cinebiografia do Spielberg, mas ao mesmo tempo eu acho que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tá muito mais forte nessa categoria do que os Fabelmans, por exemplo. Ator e atriz coadjuvante já são categorias mais esclarecidas em comparação às categorias anteriores, né? A gente consegue fazer uma suposição um pouco melhor, até porque no quesito do ator coadjuvante, por exemplo, nós temos o Brendan Gleeson por Os Banshees de Inisherin, e eu acho que ele tem tudo para ganhar.
tudo para ganhar se a academia mantiver a sua postura conservadora e tradicional. Agora, quem merece ganhar mesmo, como de fato está levando em outras premiações, é justamente Ke-Huy Quan por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e ele merece esse reconhecimento total de Hollywood, até porque ele foi muito esnobado anteriormente, né? Na verdade, ele teve a sua carreira um pouco esquecida por muitos anos, justamente por ser um ator asiático, um ator descendente de asiáticos, e assim, a gente sabe que não tem muitos papéis nesse perfil em Hollywood, né? Então, assim, a vitória dele representaria o seu retorno, o seu grande triunfo diante desse cinema tradicional e, ao mesmo tempo, um pedido de desculpa de Hollywood, da academia, por ter esse preconceito já engessado, já enraizado ali. Já em relação à atriz coadjuvante, é muito provável que a vitória vá para Angela Bassett, justamente por Pantera Negra, Wakanda para Sempre. Ela realmente trouxe uma carga dramática muito grande para o filme, né? Foi uma das melhores coisas aí do filme, mas eu confesso que a minha torcida tá para Jamie Lee Curtis, justamente por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, não só especificamente por esse filme, mas por toda a sua carreira. Jamie Lee Curtis é uma atriz excepcional e ela foi esnobada todos esses anos aí por Hollywood, né? Porque essa é a sua primeira indicação, depois de todos esses anos aí de carreira, todos esses anos trabalhando, ela recebeu somente a sua primeira indicação agora, então eu particularmente acho que ela deva sim receber esse Oscar. Não só por esse filme especificamente, mas pelo conjunto da obra, né? A academia tá cansada de fazer esse tipo de coisa, né? Pior ainda, ela tá cansada de indicar e dar a vitória para atrizes ou atores que não mereciam, mas era uma vitória que, assim, era aquele momento, era a única chance que eles tinham de ganhar, e aí a academia vai lá e dá para eles terem um Oscar no currículo, sabe? Então, assim, eu acho que eles poderiam trazer também essa vitória para Jamie Lee Curtis como um pedido de desculpa por terem esnobado ela por todos esses anos. Em relação à categoria de melhor atriz, apesar de termos 5 concorrentes aí, nós temos 2 principais aí que estão de fato disputando essa categoria. Obviamente, a gente tem que chamar a atenção também para Ana de Armas, que foi indicada por Blonde, e ela merecia muito ganhar porque ela foi uma Marilyn excepcional. Blonde também, por mais polêmico que tenha sido o filme, merecia ter tido mais indicações, mas enfim, as atrizes que estão de fato competindo, né, em relação a essa estatueta é a Cate Blanchett por Tar, e ela venceu o BAFTA também, mas como eu falei, a gente não pode nem levar em consideração muito o BAFTA nesse sentido, porque se a academia é preconceituosa, é conservadora, o BAFTA é mais ainda. Então, obviamente, eles não dariam o prêmio para a Michelle Yeoh, por exemplo, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, justamente por ela ser aí uma atriz asiática. Eu acho que isso poderia ter pesado também em relação aos jurados, né? Já ela está indicada de fato ao Oscar e tudo indica que ela vai vencer. Na verdade, eu acredito que a Michelle Yeoh vença se a academia mantiver de fato a sua cabeça aberta. Se ela focar no seu tradicionalismo, no seu conservadorismo, é capaz deles entregarem o prêmio para a Cate Blanchett, que também seria muito merecido, mas ao mesmo tempo seria uma injustiça com a Michelle Yeoh. E assim, é o primeiro ano que eu não tô torcendo pra Cate Blanchett. Cate, me perdoa, mas assim, você é excepcional, mas você já tem 2 Oscars aí, e a Michelle Yeoh com certeza merece, né? E aquela ideia como a gente tá falando de uma atriz asiática na qual Hollywood já não tem muitos papéis nesse perfil, é a sua grande chance, é o seu grande momento de ser reconhecida pela academia, porque sabe-se lá se ela vai receber outras indicações depois disso, né? Então, assim, ela realmente merece, ela tem tudo para ganhar, só depende de fato da academia abrir a sua mente. E a categoria de melhor ator não é muito diferente da categoria de melhor atriz. Nós temos 5 indicados, mas só 2 estão de fato concorrendo para essa premiação. O primeiro é o Austin Butler por Elvis e o segundo o Brendan Fraser por A Baleia. O Austin Butler ganhou tanto o Globo de Ouro quanto o BAFTA de melhor ator. Já o Brendan Fraser levou as outras premiações. Então, assim, tá uma disputa muito bem equilibrada nessa categoria. Até porque a gente sabe que existem aí várias divergências também, né? Tipo, por exemplo, o Globo de Ouro não daria o prêmio pro Brendan Fraser em relação às críticas que ele já fez em relação à premiação. O BAFTA, ele também é muito tradicional, então eu não sei se a postura do Fraser também teria alguma relevância disso, né? Mas obviamente não desmerecendo a vitória do Austin Butler, porque ele foi um Elvis incrível. E eu super torceria pra ele, né? Na verdade, a minha segunda torcida tá pra ele, porque eu gostaria muito que o intérprete do Elvis ganhasse, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que
é o momento do Brendan Fraser. Não só o momento por ele trazer uma interpretação extremamente sensível, mas porque depois de todos esses anos sendo esquecido, sendo esnobado pelo cinema, justamente por trazer a sua verdade à tona, ele merece ser reconhecido, ele merece esse pedido de desculpa, entendeu? É a mesma questão do que Hui Kwan, é o momento dele e ele precisa muito ser reconhecido, ele precisa voltar com tudo, né? Ele precisa voltar para Hollywood em grande estilo. E chegamos às categorias principais de melhor filme e melhor diretor, na qual acaba não sendo muito diferente, né? A vitória entre essas duas categorias. Geralmente quem ganha melhor diretor acaba ganhando melhor filme também. E também sabemos que em relação a melhor filme nós vamos ter aí 9, 10 indicados, mas é mais uma ideia para preencher espaço do que de fato ter uma competição aí entre eles, porque acaba que a categoria de melhor filme acaba sendo mais disputada somente entre 2 dos filmes indicados, apesar de que esse ano tá bem assim equilibrado, particularmente todos os filmes dessa categoria vieram muito bem, vieram com uma recepção muito boa de crítica e de público, são filmes muito legais que trazem toda uma mensagem, né? Por exemplo, eu gostei muito dos Banshees de Inisherin e eu queria que ele fosse muito mais valorizado, muito mais reconhecido pela premiação, apesar de que eu acho que ele não vai ser tão reconhecido assim. Top Gun foi uma surpresa ter sido indicado na categoria principal, né? A sequência de um blockbuster dos anos 80 mostra o quanto a academia abriu a mente aí esse ano em relação aos seus indicados, mas não vai ganhar. E um filme muito curioso em relação a isso, né? Que recebeu várias indicações e tem um peso muito grande, é justamente Os Fabelmans, que é do Spielberg, traz uma mensagem, traz uma visão apaixonante do cinema, muito específica, né, a visão do Spielberg em relação ao cinema, mas, assim, é um filme que é tudo que a academia poderia querer, é o estilo da academia, é aquele filme que se a academia mantiver o seu total tradicionalismo e o seu total conservadorismo, levaria muitas categorias, inclusive a categoria de melhor filme. Mas sabe quando você olha para um filme e você vê que você sente que ele vai ser totalmente esnobado? É o que eu sinto pelos Os Fabelmans, apesar do Spielberg ter um peso, né? Só o nome dele já ter um peso enorme para o filme, eu sinto que Os Fabelmans vai ser totalmente esnobado pela academia e pode ser que não leve nenhuma categoria mesmo. Avatar, O Caminho da Água, por mais que seja uma revolução aí no cinema, né, que é algo que James Cameron sempre promete e entrega, também acho que vai ser um pouco esnobado em relação às categorias principais. Avatar vai se garantir mais nas categorias técnicas. Além disso, nós também temos o Elvis, que assim já é uma vitória por si só. Ter sido indicado à categoria principal é um filme extremamente sensacional que traz a vida do Rei do Rock com muito respeito, e por mais que ele seja um filme bem forte, ele não é tão forte assim, creio, a ponto de ganhar, né, de sair como grande vitorioso da noite em relação aos seus concorrentes. A verdade é que por mais que a gente tenha aí uma série de filmes muito bons nas categorias principais, eu creio que essa ideia, essa corrida de melhor filme vai ficar por Tar e Tudo e Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Eu acho que vão ser esses 2 filmes que vão aí realmente de fato competir por essa categoria. E é aquilo que eu falei, tudo depende de como tá a cabeça da academia nesse momento. Porque Tar é um filme incrível, mas ele traz mais o estilo tradicionalista da premiação. Já Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é igualmente incrível, mas ele traz uma visão mais inovadora, uma visão mais nova, mais popular para a academia. E é um filme que está levando, assim, a maioria das premiações. Então eu, de fato, torço para Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhar, até porque é um filme muito gostoso de assistir e por trás de todo o humor que quebra um pouco a carga dramática, tem uma mensagem muito sensível, né? E o elenco, assim, é de primeira, então ele realmente merece todo esse reconhecimento. E eu espero, de fato, que ele ganhe a categoria de melhor filme, e a categoria de melhor diretor. E vocês, o que acham? Concordam com o que eu falei? Já assistiram esses filmes? Curtiram os filmes indicados ao Oscar? Quais são as suas apostas? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!